Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes do Momento de Sabedoria. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chama Viva sobre o Altar. E neste exato momento, nós estaremos meditando no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 1, versículo 17. Vamos meditar o que diz a palavra de Deus. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele: quem ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, é escrito no livro do reto. Há ornamento de Israel nos teus altos. Fui ferido como caíram os valentes. Não o noticieis em Gates. Não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, para que não salte de contentamento as filhas dos incircunciosos. Vós, montes de Giboa, nem orvalho, nem caia sobre vós, nem sobre vós campo de ofertas alçada, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungida com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlatas e de delícias, que vos faziam trazer ornamentos de ouro sobre vossas vestes, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimos me eras, mais maravilhoso me era teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Meus amados e queridos ouvintes do Momento de Sabedoria, eu quero estar trazendo uma palavra aqui, na qual Davi, ele se encontrava bastante angustiado, triste. Ele sabia que Saul, a todo custo, queria tirar a sua vida. Ele sabia que Saul era um homem que era seu inimigo. Era seu inimigo porque sabia que Deus havia escolhido Davi para ficar em seu lugar como rei. E a palavra de Deus, que quando Deus escolheu a Saul, e Deus deu os mandamentos. Deus sempre, quando nos escolhe, Ele sempre nos avisa para nós fazermos, enquanto nós estivermos fazendo as coisas certas, corretas diante de Deus. A presença de Deus está conosco. Quando nós deixamos de fazer as coisas certas que a palavra de Deus nos ensina,
Deus se afasta e o mal se aproxima. Então a palavra de Deus diz que Saul, ele resolveu desobedecer a palavra do profeta Samuel, na qual o profeta Samuel disse para Saul para esperar o momento do sacrifício. E no momento do sacrifício, na qual deveria estar presente o sacerdote, Saul, ele não esperou o sacerdote chegar. Ele mesmo entregou, ele mesmo se pôs como sacerdote, e ele mesmo fez o sacrifício, e ele desobedeceu o mandamento do Senhor. E por ele ter desobedecido ao mandamento do Senhor, Deus deu a outra pessoa para ficar no seu lugar, diz a palavra do Senhor. Deus escolheu a Davi. Davi foi perseguido várias vezes por Saul, mas nem por isto Davi quis a morte de Saul. E Davi ficou triste quando soube que Saul e o filho de Saul havia sido morto na batalha contra os filisteus. Davi, ele ficou bastante angustiado, e o pranto de Davi foi muito grande. Davi, ele chorou, ele se lamentou pelo que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que Davi diz: olha, vós filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escálatas. Eu quero te dizer, você que me ouve no momento de sabedoria, você que me ouve toda manhã, você que sempre está prestando atenção aos ensinamentos, eu quero dizer para você que Saul antes obedecia a Deus. Enquanto ele obedeceu a Deus, as coisas foram tudo bem na vida dele. Ele ainda teve 40 anos de reinado. Ele reinou 40 anos. Mas quando chegou nos últimos dias da sua vida, ele pecou. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus. E Deus trouxe o castigo que Saul estava merecendo. E é por isso que nós temos que estar a cada dia mais olhando para nós. Por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, nós fazemos muitas das vezes o que é mal perante os olhos de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, nós pagaremos um alto preço. É por isso que Davi disse: chorai por Saul. Primeiro, porque ele amava como se fosse o seu pai, mesmo Saul sendo inimigo dele. Segundo, ele amava de Saul, que era um grande amigo dele. Então ele falou para o povo que o povo tinha que prantear. Prantear significa chorar. E chorando pelo que havia acontecido com Saul. Meus amigos, você sabe o que é que Jeremias diz lá no seu capítulo 22, versículo 10? Chorai amargamente aquele que sai. Quando Deus tem prometido um castigo ao seu povo, o seu povo tem que se voltar para ele chorando, se humilhando diante da potente mão de Deus. Temos que se humilhar chorando diante da potente mão do Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz em Lucas 23, 28: chorai antes, pois vós mesmo e por vossos filhos. A palavra de Deus diz que nós
o que há de vir é tão terrível, é tão tenebroso, que Jesus disse àquele povo que eles tinham que chorar, não por ele que haveria de morrer na cruz do Calvário, mas que ele chorasse por aqueles que haveria, pelos filhos, por vós mesmo, ele diz. Ele ainda diz ainda aqui em Tiago 4, versículo 9, afligi-vos e lamentai e chorai. Tudo aqui está referente ao pecado da humanidade. Tudo está referindo ao pecado nosso. É por isso que nós temos que abrir o coração para Jesus. Temos que deixar Jesus entrar em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, para que Ele possa operar de uma forma sobrenatural, para que Ele possa operar de uma forma maravilhosa. Temos que estar dando lugar para que Cristo opere em nós todos os dias. Então você que está me ouvindo agora no momento de sabedoria, chorai, lamentai por causa das vossas desventuras. É o que diz no livro de Tiago 5:1. Temos que estar nos arrependendo e voltando-se completamente ao Eterno, que é fiel, que é justo, que é verdadeiro. Temos que seguir o exemplo de Davi. Davi teve 40 anos de reinado, mas os 40 anos de reinado de Davi foi de fidelidade à presença de Deus. Davi pecou algumas vezes, mas ele se arrependeu, ele se voltou para Deus, ele se humilhou diante de Deus, ele se prostrou perante a Deus, colocou-se no pó e na cinza, e Deus perdoou o seu pecado. É isso que Deus quer de nós, de que nós, quando pecarmos contra Ele, que nós esteja nos arrependendo dos nossos pecados e esteja se voltando para Ele, porque Ele tem um compromisso conosco e nós temos que ter um compromisso com Ele. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria de hoje. E eu quero falar com você, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, de que nós estamos construindo em Itapevi, na região ali de Jardim Ruth. Nós já fizemos o alicerce, agora nós precisamos estar construindo, levantando as paredes e colocando em ponto de laje. E eu quero pedir para você que você lance sua semente com amor. Lance sua semente para abençoar a obra de Deus. Eu quero pedir que você lance a sua semente, porque quando você lança a sua semente, você também é abençoado e é abençoado 4 vezes mais. Deus nunca dá pouco. Deus sempre dá multiplicado, triplicado, quadriplicado. Então, você vai lançar na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 000403963, dígito 4. Fábio Silva Nascimento. Você quer me adicionar no WhatsApp? Você vai colocar lá 19989199513. É isso, estamos chegando ao final deste momento de sabedoria e querendo estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos que fazem parte, seja do WhatsApp, seja do canal do YouTube, seja do Blogspot, seja de outro site criado por mim, seja do Facebook, aonde quer que você esteja me ouvindo um momento de sabedoria, que a graça e a paz do grande Mestre superabunde na vida de vocês. Deus abençoe a todos.